Olá, gente, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá. A gente continua aqui com nossa pesquisa e leitura, muita leitura, para a gente tentar entender tudo sobre os aspectos da colonização do Espírito Santo, desde o descobrimento do Brasil, da colonização do Brasil, como que esses primeiros colonizadores moldaram, né, a história do Brasil, porque o que molda realmente é a economia, imigração e economia, demografia, é o que molda, né, um Estado, um povo, né, a economia do mundo, é o que nos move, né, realmente é a busca por uma vida melhor, desenvolvimento, né, mais terras, mais filhos, é isso que leva a humanidade para frente, né? Então, a gente teve isso aqui de forma muito simples da gente avaliar nessas imigrações italianas, alemãs, e dos pomeranos e polacos, poloneses e portugueses, é claro, né, desde o começo. Então a gente tem libaneses e judeus, né? Então a gente tem os japoneses, chineses, então é uma miríade de povos, né, índios e escravos africanos, né, os homens e mulheres da África, e tudo isso moldou a civilização brasileira. Assim como trata o professor Sérgio Buarque de Holanda, né? Complicado, porque nós temos também uma história bastante complexa de colonização, né, de invasões, de demarcação de limites, de terras com os espanhóis, das capitanias hereditárias e tudo, né? Daquela pujança lá no Pernambuco, que foi a principal capitania do Brasil durante muitos e muitos anos, depois as invasões holandesas e francesas, França Antártica, e tudo isso desemboca também nas navegações e na pirataria que aconteceu aqui na costa do Brasil durante pelo menos 200 anos, né? E depois houve um certo arrefecimento ali depois que Napoleão cai, né? Aí a gente começa a viver assim um certo equilíbrio moldado pela Revolução Industrial que aconteceu ali nos meados do século XIX, na Inglaterra, impulsionado pela grande potência que era a Grã-Bretanha, né, e suas colônias, né? E o Brasil veio a reboque disso tudo, porque o Brasil era colônia, aí transformou-se em cabeça do império por conta das guerras napoleônicas, com a vinda da família real para o Brasil em 1808, e aí a gente encontra um relato dos primeiros imigrantes chineses que chegaram ao Brasil em 1812. Eu já fiz um primeiro vídeo para analisar uma carta aberta, enviada pelo historiador político capixaba Basílio Carvalho Demon para o engenheiro Pinto Paca, que vocês estão vendo lá, que foi o engenheiro responsável por traçar as metas da colonização no Espírito Santo em meados do século XIX. Ele era gaúcho, já tinha trabalhado no Rio Grande do Sul, em Minas, em Salvador, na Bahia e tudo, e veio para o Espírito Santo, onde ele deu toda essa diretriz capitaneada pelas ordens, diretrizes, né, capitaneadas pelas ordens do imperador Dom Pedro II. Só que ele ficou até a virada da República, né? E o texto que eu vou compartilhar com vocês agora é um texto de 1890, que eu já coloquei aqui no nosso repositório, que é o Memória Capixaba no Facebook, onde eu vou coletando esse material e vou colocando no Facebook. Não é por nada, é porque o Facebook ele não tem limite para você utilizar, né, fotos e vídeos, então eu vou utilizando o Facebook. E acabou virando uma biblioteca, especialmente para mim, né? São 15, 16 anos de pesquisa, então tem muito material, gente, tem muito material. E de vez em quando a gente esbarra com um desses materiais que deixam a gente assim boquiaberto, né? Porque é incrível ver a lucidez que de vez em quando a gente tem problema de anacronismo, né, de achar que antigamente era pior,
hoje é melhor. Essa coisa idiota, né, de dizer, a geração Z, esse pessoal da nova geração não tá com nada, boa na minha época, nos anos 70, nos anos 80, 90, nos anos 50 era melhor. Porra nenhuma, né? Existe essa ideia boboca, né, de que a geração atual, depois vem a geração alfa, né, que é quem nasceu de 2023 para frente, a geração alfa. Não, que essa geração alfa não sabe o que é bom e tal, só fica no computador, no videogame. Bicho, não há como a gente discutir isso, porque a gente é velho, eu sou velho, né, e não tem como você discutir. Eles vão ficar e vão tocar a vida daqui para frente. A gente está velho, daqui a pouco a gente morre, né? Então é uma discussão inglória, porque você não vai vencer essa discussão. Eles é que vão tocar o barco daí para frente, né? Mas essa matéria que eu encontrei aqui no Estado do Espírito Santo é uma discussão entre vários intelectuais, historiadores, jornalistas, políticos. A discussão sobre imigração, ela veio para a imprensa muito forte, na imprensa carioca e na imprensa capixaba também, né? E sempre foi um problema, por conta dos trabalhos, por conta da empregabilidade, do preconceito, das etnias diferentes, das religiões diferentes, e povos que trazem suas culturas e religiões e costumes, e povos que se juntam em pequenos nichos e ninguém entra, como os judeus, por exemplo, os muçulmanos e tal. E houve essa discussão entre a imigração vinda da Europa, até da Europa Oriental, vindo, por exemplo, da Polônia, né, da Pomerânia, da antiga Pomerânia e tudo, e dos chineses. Foi uma discussão ali pelo meados do século XIX. E deu nos jornais, né? Aí o jornal, ele trata da seguinte forma essa questão, né, que foi levantada em vários artigos publicados no jornal O Estado do Espírito Santo pelos doutores Antônio Aguirre e Nogueira Brandão, apregoando as vantagens da colonização chinesa para o nosso país. Muita gente era contra. E tinha gente a favor também, né? Cumpre-nos, portanto, o dever de declarar que, de nossa parte, nenhuma quebra de delicadeza ocorreu que pudesse motivar essa descortesia dos autores dos referidos artigos, né? Esse é um editorial do jornal, né, falando que houve uma discrepância e houve uma discussão, uma descortesia, e aí o editorial ele fala sobre essa quebra, né, de delicadeza que aconteceu entre esses ânimos exaltados por conta da discussão da imigração. Embora adversários da ideia que defendem, motivamos-nos sempre da linha do dever de jornalistas democratas, não maculando a hospitalidade que haviam solicitado em nossas colunas editoriais, nem impondo quaisquer restrições à enunciação de suas ideias e conceitos. Então, você vê que como é que é interessante, né? O cara abriu as páginas do jornal O Estado do Espírito Santo para que os antagônicos expusessem suas opiniões acerca da imigração. Mas aí a discussão foi para outro patamar, né? Essa explicação reputamos necessária essa publicação de agora, esse editorial, para orientar o juízo da opinião pública e particularmente dos nossos assinantes. Vai vendo. O jornal tinha assinante, gente. Não era do jeito que a gente imagina que é, né? Antigamente era zoneado. Não é não. Para excluir e obliterar qualquer noção de má-fé e parcialidade do jornal, afirmamos o seguinte: na preconizada civilização chinesa, nunca nos vimos inclinados a reconhecer os elementos precisos para a regeneração de nosso meio. Em suma, a substituição do clima tropical por outro subtemperado ou temperado, em que vivem os chineses, ao sabor das vicissitudes, não nos parece oportuna. Não nos admiramos de nossa fé inquebrantável quando observamos as reações de nosso tempo e de nossa civilização. É civilizado, nos parece,
o povo que, por mais livre que seja, é preso por ambições menores. Civilizado é o povo que, mesmo moldando seus governos e mostrando-se erudito, torna-se escravo da superstição. Nós que temos, por regra, analisar sempre as coisas pelo prisma dos resultados finais, não podemos ignorar que, embora hospitaleiros fossem os festejos das colônias, também há uma massa de ignorantes que compõe este exército de trabalhadores e suas crenças e práticas frequentemente que destoam da nossa civilização. Então tinha gente que era contra, tinha gente que era a favor, colocando nessa colonização chinesa do final do século XIX uma pecha de subdesenvolvimento, né? Abaixo daquilo que se esperava de povos que viriam como imigrantes para a colonização dessas terras a oeste no Espírito Santo, né? Reconhecemos, no entanto, que o chinês é a criatura mais submissa, pacífica e afável, especialmente com crianças. Tal constatação poderia ser vista como um modelo inspirador e digno de ser transplantado. Para que não nos acusem de exagero, oferecemos uma reflexão que, se não é inteiramente verdadeira, muito se assemelha. É notável o abismo imenso que existe entre a China e o Japão. Lembrando que a China vivia ainda no feudalismo, né? O Japão era um império pujante, dominante do Pacífico, né? A diferença no tratamento do operário e no respeito ao indivíduo enquanto ser humano. Na China, há a prevalência da exploração do mais fraco e a perpetuação de sistemas de desigualdade social. Isso é pacificado em toda a literatura da época. Que a China vivia num estado escravocrata, feudalista, né? Terrível. Também naquelas dimensões gigantescas, né? A China é um país gigante, né? No Brasil, como na China, as massas seguem o instinto do interesse imediato. O trabalhador chinês é visto como ignorante e de condição inferior, sendo explorado em virtude da sua submissão. Tal exploração, ainda que produtiva, não promove dignidade humana. Devemos também destacar que a China é um país onde humilhações históricas se tornaram tradições e a impunidade prevalece como regra. Ele compara com o Japão, porque o Japão prevaleceu em guerras contra a China e a China submeteu-se ao Japão, né? Então o Japão que meio que queria anexar a China, né? O Japão sempre teve essas intenções de expansão, assim como na Coreia, né? É um local onde as instituições não estimulam o progresso e onde a religião frequentemente se alia a interesses próprios. Evidentemente, é necessário cuidado ao tratar do tema de imigração. Como hoje, o assunto é atualíssimo. O relatório do Dr. Nicolau Moreira já apontava a relevância de estudar a imigração e colonização da América do Sul, incluindo a imigração asiática, que acabou acontecendo depois. O texto é de 1890, logo depois, em 1910, a gente já viu uma leva de imigrantes japoneses chegando aqui, a primeira leva, né? Países como a Guiana Inglesa, a Jamaica e a Austrália também têm experimentado vastas populações de imigrantes chineses, frequentemente empregados como carregadores e trabalhadores braçais. O trabalhador chinês é, em sua maioria, desprovido de qualquer educação formal, vivendo em condições precárias, sem acesso a livros ou informações. Sua migração reflete as necessidades da sua sobrevivência, que não é possível na sua terra natal. O texto é bastante coerente, né? Muito lúcido o texto, né? Ele fala das dificuldades, né, com relação à educação desses povos que vêm como imigrantes, né? Mas também da dificuldade que ele encontra na sua própria terra. É por isso que as pessoas imigram, né? Porque lá você está passando fome, ou você não tem liberdade nenhuma, liberdade política, liberdade de expressão, não tem nenhuma liberdade de você vai embora.
No entanto, importar esses trabalhadores para o Brasil seria admitir a continuidade de uma lógica de exploração e desigualdade. Não devemos ignorar que a imigração europeia trouxe ao Brasil indivíduos mais instruídos, provenientes de raças que se integraram ao nosso tecido social, promovendo progresso e civilização. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Muitos desses imigrantes que vieram da Europa Oriental, por conta das guerras napoleônicas e depois, eram povos que estavam passando fome na Itália, ali na quebra do Império Austro-Húngaro, né? Gente que veio por conta das dificuldades mesmo, né? Da Áustria, da Hungria, da antiga Tchecoslováquia, dos países dos Balcãs, que migraram por conta de fome, de penúria, de doenças e tudo, né? Ao contrário da imigração chinesa, por suas características, dificilmente contribuirá de forma positiva para o nosso desenvolvimento. O texto ele fica indo e vindo, né? Ele primeiro fala bem desse povo afável, amável, especialmente com crianças, com idosos, né? E ao mesmo tempo fala da sua falta de letra, de acesso à literatura, daquele feudalismo que existe lá no seu país de origem, e compara ao japonês, que é mais instruído e tudo. Aí fala dos povos da Europa Ocidental e Oriental, que trazem um peso mais importante para a economia capixaba na época, que talvez o chinês, por essa sua submissão natural da sua índole, da sua etnia, vá se submeter a um tratamento semi-escravo. Muito complicado, né? Muito complicado, hein? É crucial que organizemos o trabalho de forma a privilegiar a imigração dos europeus, indivíduos que, por sua formação e cultura, possam contribuir para o avanço intelectual e material de nossa sociedade. Aí ele dá um toque de xenofobia ao texto, né? Enfim, ao refletirmos sobre o custo da imigração europeia e a sua contribuição, torna-se evidente que, apesar dos custos, sua influência foi essencial para o nosso progresso. Já está falando desde aqueles que vieram com a família real portuguesa para o Brasil entre 1812, né, até 1874, 1880, que houve uma leva enorme de imigrações que ali pelo final da década de 90 do século XIX já se vê como positiva na economia do Espírito Santo e do Brasil, que os números, né, das finanças dos estados realmente cresceram por conta do trabalho, do lavoro desses imigrantes, dessas pessoas que vieram da Itália, da Alemanha, da Suíça, da Polônia, da Pomerânia, etc., né? Promover a imigração chinesa, por outro lado, seria uma decisão precipitada cujas consequências poderiam se revelar desastrosas para o futuro do Brasil. Essa é uma ideia corroborada pelo Pinto Paca, também pelo Basílio Demon e por outros, né? E a discussão na imprensa, ela se trava de forma assim bastante aberta, né? Bem franca mesmo. Então eles ficam discutindo nos jornais, nos artigos, né? Nos editoriais, os jornais vão e vêm. O Muniz Freire, que era jornalista também, e trata do assunto, e o assunto é bem interessante nos artigos chamados Imigração Europeia, que vocês estão vendo aqui em cima da minha cabeça aqui, assinados pelo Pinto Paca. Ele faz uns 3 ou 4 artigos, publicados em 1890, tratando sobre a imigração europeia e os aspectos que envolvem a análise de imigrantes oriundos de outras localidades, de outros países do mundo, como a China, por exemplo, né? Então, a gente, né, tem que tomar um pouco de cuidado, né, na leitura desses textos, porque hoje em dia tem esse problema todo de você tem que ter cuidado com politicamente incorreto, politicamente correto, e tem que estar, né,
caminhando sobre ovos, né? Então a gente tem que ter cuidado. Mas de qualquer jeito o texto é muito bom, gente. Quem quiser aprofundar, está na Biblioteca Nacional, esses textos, né? Eles são muito lúcidos. Nossa, o pessoal tem uma ideia assim, muito errada de como os políticos e como os administradores, contadores, jornalistas, historiadores da época tratavam os assuntos, né? De vez em quando a gente vai ler alguma coisa da literatura da antiguidade, por exemplo, né? Que a gente vai ler sobre a mitologia grega e a mitologia romana, como os gregos e os romanos tratavam de suas finanças, né? Cuidavam da imigração que existia, né? E a gente tem uma ideia assim completamente idiota de achar que antigamente era pior, hoje é que é melhor e tal. Hoje nós temos mais ferramentas e fazemos com toda essa tecnologia cada vez mais merda, mais besteira, né? Então, gente, é isso. Eu não vou prolongar muito, senão vai ficar muito longo. São 2 vídeos que eu vou tratar, 3 vídeos que eu vou tratar sobre esse assunto. Ainda vou encontrar os textos do Dr. Antônio Aguirre para a gente discutir aqui, também os textos do Dr. Nogueira Brandão, para tratar exatamente sobre a discussão que foi para a imprensa capixaba entre imigração europeia contra imigração chinesa, né? Quem era a favor e quem era contra. Então valeu, gente, muito obrigado. Eu sou o Fábio Pirajá. Se puder, compartilha, comenta, né? Vamos discutir esse assunto e outros. Se puder deixar também um like, né? Um dislike também não tem problema. Se puder comentar, compartilhar e sugerir também, né? Se puder sugerir alguma pesquisa para a gente fazer aqui no meu tempo livre, eu faço essas pesquisas, né? Porque eu gosto muito, é uma satisfação pessoal para mim, que eu sou amante de história, geografia e tudo, né? Então valeu, gente, muito obrigado e vamos em frente. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.